Fala aí, meu. Islã. Então, de onde vem o Corão? De onde vem o Corão? Anjo Miguel, Anjo Gabriel. Quem escreveu? Maomé. Allah, esse é o bichão. Pegando a recitação de Deus com Maomé. Já escreveu. Através do anjo. Agora, Maomé não escreveu o Corão, estritamente. Isso é análise histórica, né? Uma suficiente unidade no texto para ser uma obra de um autor único. Assim, né? Agora, sim, Maomé está na origem dele, por quê? Porque ele é o profeta que fazia Maomé na vida. Durguinha. Durguinha desde sempre fez o quê? Durguinha. Não sabe Durguinha? Tu não era comerciante? Aqui no Brasil o sírio-libanês se chamava os turcos. Da época do Império Turco. Então, não era turco etnicamente, era árabe, mas basicamente ele viajou muito, foi muito a Jerusalém e teve muito contato com as seitas nestorianas cristãs. Então, só para se situarem, aqui está a Espanha, a Irlanda, Península Grega, Mar Negro, Turquia, África, né? Sinai, Egito, então mais ou menos aqui fica Meca. Aqui é aquela península, né? Do ladinho fica Medina. Jerusalém fica aqui. E nessa região, que atualmente é a região do Iraque, tem alguns cristãos nestorianos. Lembram aqui que são os cristãos nestorianos? Cristo, ele não é homem? É isso? Ele é só Deus? Os cristãos nestorianos tendiam a dizer, né, que há uma separação das duas naturezas. Ou seja, uma típica afirmação, que foi a que detonou a chamada crise nestoriana, que Nossa Senhora é mãe das células do corpo de Cristo, mas não mãe de Deus, porque Deus não pode ter mãe, né? Portanto, há toda uma insistência na separação entre a divindade e a humanidade. Se você vai um passo além, você vai dizer: Cristo é um grande cara, mas Deus assim só, né? Pode ter sido só, digamos, usado pela divindade, mas ele não era isso, né? Então, Maomé viajou muito por essas regiões, teve muito contato com as escrituras judaicas, por aqui, com os nestorianos, e de novo para cá. Isso por volta dos anos 600. Essa região aqui era cristianismo, digamos assim, ortodoxo, agora com as suas crises e misturelas políticas. Qual é esse século? 697 é a Hejra, que é a saída de Meca para Medina, que é de certa forma a data fundacional. Então, aqui em Meca, os árabes pagãos veneravam a Kaaba. Sabem o que é a Kaaba? Já devem ter visto. Uma pedra, né? Isso, é um meteorito preto que em determinado momento caiu no céu e que está conservado hoje dentro de está sobre uma
pedestal, cercado por cortinas, então ninguém a pode ver diretamente, você só pode tocar o pedestal, né? E todo esse conjunto cercado por colunatas. Tudo isso vocês já devem ter visto em fotos. Em geral, a peregrinação que se faz anualmente a Meca, anualmente, pelo menos uma vez na vida, tem que ir e dar 7 voltas nesse tabernáculo central, dentro da colunata. Sim? Como uma manifestação de respeito por Deus. Acaba, Maomé preservou, porque, enfim, já era um sinal de respeito e algo que congregava as diversas tribos de árabes, então, especialmente de beduínos, árabes nômades. Então, melhor não mexer no que já está estabelecido. Além disso, em Meca e Medina havia clãs judaicos. Cada cidade era como se fosse governada por uma série de chefões do tráfico, né? Não era tráfico, comércio, mas cada família. Entendam, pense na máfia, você entende bem o negócio. Cada família é um conjunto de pessoas aparentadas que defendem os seus interesses. Então, não eram, nesse sentido, cidades que têm um governo único como as nossas, por exemplo. E, naturalmente, havia competição de influências e de poder em cada, digamos, entre os diversos clãs. E alguns desses clãs eram judaicos. Maomé se alinhou com eles em ampla medida também, porque participava da política nessas cidades. Tudo bem até aqui? Então, as fontes que Maomé tem são o Pentateuco, que os judeus chamam de a lei, e os profetas. Depois, o cristianismo, que insiste na transcendência, na separação da divindade com relação ao humano. Essas foram as duas principais fontes de ideias. Como assim? Em relação ao nestoriano? Não, o nestorianismo, o cristianismo que, enfim, separa. Os nestorianos, digamos, evidentemente, sempre, como sempre, nessas coisas teve de tudo. Teve gente que, como também tinha no cristianismo ortodoxo, ou seja, desde santos até safados, desde caras que eram por questões políticas, por questão de influência, por questão de poder, etc. e tal, e especialmente no Império Bizantino, que era o dominante. Tudo isso aqui era o Império Bizantino no momento, né? Que isso era o Império Bizantino. Até aqui, mais ou menos. No Império Bizantino, a mistura de religião e política é terrível. Os imperadores, os basileus, praticamente queriam, se possível, intervir diretamente no que era cristão e no que não era. Então, quando o imperador era ortodoxo, menos estrago. Quando o imperador tinha inclinações para uma determinada teoria herética ou outra, podia fazer um estrago enorme. Muito bom. Mas Maomé está fora dessa área de influência, quer dizer, não corre perigo de perseguição. Nesse sentido, pelas ideias, como acontecia dentro do Império Bizantino. Disso ele vai começar a fazer pregação oral. E essa pregação oral vai começar a ser registrada por escrito em conchas, tábuas, folhas de pau
palmeira, etc. e tal. Né? E isso depois, provavelmente entre 70 a 150 anos depois de Maomé, que vai ganhar a forma definitiva do Corão. Né? Agora, vocês conhecem a clássica discussão protestante sobre como saber que a palavra divina é inspirada? Tem uma Explicação protestante para isso? É. Puxa, eu não vou ver a explicação protestante. Então, a explicação está numa frase de São Paulo que diz que toda a escritura é inspirada e é a palavra de Deus. E agora? Eu faço sendo circular, né? A escritura é essa. Claro, você tende a cair numa coisa que é circular, ou seja, ela é a palavra de Deus porque ela mesma prova que é a palavra de Deus. Exatamente. Exatamente isso acontece com o Corão. Por que o Corão é a palavra de Deus? Porque ele mesmo afirma que é a palavra de Deus. E é recebido um pessoal que tem uma mentalidade inicialmente ainda não crítica, panteísta. Então, o Corão é entendido como o próprio Logos de Deus. Ou seja, a própria palavra de Deus, só que entendido de maneira literal. O que nós vimos no monoteísmo racional, monoteísmo ou revolução, o monoteísmo que você chega, a que algumas pessoas chegam, como é que é a sequência? Deus pensa, se quiser, né? O que ele pensa, as ideias de Deus são as substâncias, essências das coisas. Depois, Deus cria, molda, estrutura. Então, isso sim, né? Deus exprime esse pensamento em palavras. Daí o termo verbo ou logos. Mas isso aqui é a língua, são a natureza ou as substâncias, são as coisas. Agora, essas coisas não devem ser confundidas com as próprias ideias de Deus. Elas exprimem as ideias de Deus, mas e aqui o homem conhece, ou seja, ele recebe o quê? As essências da forma de conceitos. Tudo bem até aqui? Sim, cara, só o homem conhece tentando alcançar a essência. Isso, exatamente. Então, há uma correlação real entre aquilo que Deus pensa e aquilo que você recebe. tá. Mas isso passa por um meio que não é nenhuma coisa nem a outra. Certo? Assim como uma coisa é você entender os conceitos e depois exprimi-los ou em inglês, ou em português, ou em francês. As palavras francesas não são as mesmas inglesas, não são as mesmas chinesas, não são as mesmas, né? O que se chama de quiddidade é a substância. O que se chama de quiddidade é isso aqui, a natureza ou substância. Tá. Aquilo
Tudo está na coisa. Até aqui, beleza? E naturalmente, para você conseguir, pelo conceito, atingir a essência, o que você tem que fazer? Analisar isso aqui. Ou seja, interpretar. Ok? Interpretar significa que não aceito as coisas simplesmente na sua aparência, e sim que eu cavo, que eu mexo com elas, que eu as testo, que eu as ponho em dúvida. Dá para entender isso ou não? Quer dizer, uma pergunta que o cristão, né, a escritura, eu não sei, acho que até para o judeu, não sei, ele não é a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus no sentido metafórico, mas não é a palavra de Deus. Os monoteísmos que vêm do paganismo não têm escritura, tem a natureza como revelação, o livro da natureza. Não? Agora, a natureza não é a mesma coisa de Deus, portanto, ela exprime sem ser. Tudo bem? Sim. É um símbolo que faz uma mediação, serve de meio termo entre o comunicador e o que recebe a comunicação. Até aqui dá para entender isso. E, portanto, que métodos você usa para interpretar? Aí você tem ciência, filosofia da natureza, certo? Tem todo um trabalho humano para conseguir decifrar a mensagem. Tudo bem até aqui? Isso é Sócrates, Platão, Aristóteles, Akhenaton, de parte os gregos, os persas, enfim, né? Lao Tzu, Confúcio, etc. Até aqui. Isto é o que se chama o livro da natureza. E isto continua firme e forte. Por exemplo, Galileu disse expressamente, o símbolo da perseguição opressora da igreja, etc. e tal, Galileu faz a clara distinção entre, né, o Deus nos fala através de dois livros, o livro da natureza e o livro das Escrituras. Certo? E o Collins, quando decifrou o código genético humano, como é que ele chama o livro dele? A linguagem de Deus. O código genético humano pode ser chamado de linguagem de Deus. A matemática, muitos matemáticos gostam de chamar de linguagem de Deus, assim por diante. Tudo isso é livro da natureza. Agora, isso é um monoteísmo racional, chama assim. Aí você tem os monoteísmos revelados. O que o judeu acrescenta? Acrescenta o seguinte: Deus fala também através das Escrituras. O que é uma maneira especial de falar. Tudo bem? E o cara, o ser humano, conhece as Escrituras propriamente por meio de conceitos? Não. Por meio de uma adesão direta que é a fé. Como isso aqui é intencional e expresso da parte de Deus, já não é meramente uma mensagem codificada, até que ponto eu tenho o direito de considerar isso uma mensagem codificada, uma mensagem
mensagem que precisa ser interpretada. Será que você não está simplesmente torcendo as coisas se você alterar alguma coisa na escritura? Se você disser tal coisa deve ser entendida dessa forma, você não está distorcendo perigosamente uma mensagem dirigida diretamente por Deus a você? É que ela tem que ser coerente. Às vezes você tem que limitar a interpretação. Mas a coerência não será simplesmente um problema da sua limitação mental? Às vezes sim, às vezes não. E como é que você sabe qual é qual? Quando é possível ser coerente e quando não é possível ser coerente. Não sei. Então, você tem uma forte tendência, né? Isso aqui pode dar uma origem a um conflito. Quer dizer, se eu aplicar o mesmo critério que eu uso para conhecer o livro de natureza, para conhecer as escrituras, isso é, eu preciso entender a interpretação, há um forte risco de que eu esteja tendendo só a entender as coisas segundo a minha conveniência. Então, corto fora algumas coisas. A clássica acusação que os protestantes fazem aos católicos e muitos católicos fazem aos protestantes. A saber, vocês se apoiam em algumas citações da Escritura para justificar o sentido que vocês querem dar. Mas é preciso pegar o todo que ele quer dizer. Só que o todo, dependendo de quem diz, são coisas diferentes. E agora? Se no cinema da judaica parece que tem um outro elemento que é das escrituras, que é a tradição, né? Porque tem uma tradição interpretativa, tem algumas pessoas que... Então, no início, né, a tendência judaica é você pegar a Escritura, sola Escritura, só a Sagrada Escritura, não mexe nem uma vírgula, certo? Acontece que no caso de Israel, a Escritura se compõe de 3 partes importantes. São a lei, que mais? Os profetas, que são as promessas que Deus faz a quem cumpre a lei. Os históricos. Né? Os históricos. E os históricos, exatamente. E os históricos não batem com as promessas. Deus promete, você será um grande povo, você será o maior de todos os povos, e você se cumprirá a promessa, e os judeus tomam a cabeça. Deportados, destruídos pela Assíria, deportados para a Babilônia, sujeitados primeiro pelos babilônios, depois pelos persas, depois pelos helênicos, greco-persas, depois pelos romanos, e entra século, sai século, só se ferra. Onde estão as promessas? As promessas não foram cumpridas. Essa é a interpretação. Vai se cumprir. Então, porque é verdade nas escrituras. Então uma hora vai chegar realmente o Messias, que vai fazer. Mas quer dizer, se vê que justamente o paradoxo de Israel obriga Israel a dizer, peraí, isso aqui eu preciso tentar entender, não tem jeito, não posso tomar literalmente. Né? Até porque ele tem partes inteiras do Deuteronômio, números e tal, que não, simplesmente durante décadas e milênios não, séculos, não podiam ser cumpridas praticamente. Você fala de leis que não eram possíveis ser... Porque não estavam sujeitos a outros. Então, como é que eu entendo isso? Eu não posso tomar literalmente. Eu preciso, nesse
necessariamente interpretar. Agora, como é que eu era o mínimo possível ao fazer a interpretação da Escritura? Uma interpretação que seja fiel ao original e ao mesmo tempo não saia por aí dando tiro para todo lado. Pela tradição. Né? Então tem que ter um âmbito interpretativo. E tradição implica também que a Escritura, a lei e os profetas são recebidos dentro de uma história contínua. Quer dizer, a interpretação que provavelmente se eu tivesse sabido escrever, provavelmente não saberia, se você perguntasse para Abraão, interprete o que Deus te disse, ele faria uma interpretação simplesinha, tal, né? Se você perguntasse para Moisés diria de outra forma. Se você perguntasse para um dos profetas no século VI, todos fariam uma. Bom, mas os três estão numa mesma linha de continuidade. Sim? Professor, esse esforço de leitura, ele se acontece no Talmud ou o Talmud é uma parte disso? O Talmud é o acumulado da tradição interpretativa. Né? Os fariseus que aparecem no Evangelho, escribas e fariseus, doutores da lei, são aqueles que têm mais estudo, que passam a vida estudando as Escrituras e fazendo comentários, procurando que esses comentários tornem a Escritura compreensível para a sua época, para os seus contemporâneos. Né? Coisa que para os judeus tinha muita importância, para os ninguém. Os romanos não tinham isso, né? Não tinha nada parecido com essa instituição. Depois que Cristo vem e há a dispersão definitiva dos judeus, a destruição do templo de Jerusalém, etc., nos 70, você tem quase que uma independência. Uma coisa fica o Deuteronômio, a lei e os profetas, livros históricos, e outra coisa são os comentários acumulados ao longo dos séculos para interpretar as Escrituras. Esses comentários são postos por escrito, tanto na Babilônia quanto em outro lugar na Europa. Né? Então você tem o Talmud babilônico e o Talmud europeu. E o Talmud vira simplesmente isso, um grande apanhado de comentários às Sagradas Escrituras, que passando o tempo vai virar algo que tem praticamente o mesmo status que as Escrituras. Quando às vezes, eventualmente, às vezes até tem mais do que as Escrituras. E ele ajuda mesmo a entender ou só complica mais a situação? Tem partes que são muito úteis e tem partes que, quer dizer, de fato aconteceu aquilo que se queria evitar. Isto é, veio uma interpretação fossilizada que atrapalha mais do que ajuda. Agora, então o que nos interessa aqui é Israel foi obrigado a aceitar que a Escritura precisa ser comentada e interpretada. E isso o cristianismo, por exemplo, já entendeu desde o começo. A Escritura não pode ser entendida de maneira estática, fóssil. Que também na Escritura, o pensamento de Deus está presente e que esses dois precisam se harmonizar. O livro da lei, o livro da natureza e o livro das Escrituras tem que se harmonizar. Desde o começo o cristianismo entende isso. Tanto assim que desde o começo o cristianismo, não nos primeiros 30 anos em que há uma reação de receio dentro do pensamento grego, mas logo a seguir os padres gregos já começam a usar a filosofia grega para entender as Escrituras. E enquanto
enquanto que com a igreja isso é uma coisa de massas, praticamente todo mundo faz, no judaísmo aconteceu uma ou duas vezes só. Em concreto com o Filão de Alexandria, por exemplo, que tentou harmonizar o platonismo e tenta interpretar as escrituras dessa forma. Mas quase sempre a interpretação das escrituras vem em cima da interpretação das escrituras. Isso é a tradição. Até aqui, beleza? Agora vem para cá. No Corão, você tem a situação oposta. Eu tenho uma nova escritura, não tenho filosofia, tenho panteísmo, e essa escritura é, portanto, o tudo. E não tem uma história de vínculo pessoal de Deus com o seu povo. Então, o Corão tem só escritura. Na verdade, ele é a escritura. Se ele é a escritura, até que ponto eu posso separar essas duas coisas? Esses dois passos. Não faz sentido. Deus pensar é o Deus exprimir ao mesmo tempo. Deus pensar e se exprimir é a mesma coisa. Portanto, o Corão é o próprio pensamento de Deus. É o pensamento de Deus. E o pensamento de Deus, se ele foi ditado em árabe antigo, e Deus é dono da história, perfeita previsibilidade, então Deus pensa em árabe antigo, árabe clássico. E o que ele ditou é exatamente o que ele queria e toda, pá, acabou. Tal como estava em Deus, desceu à terra e ele está aqui diante de você, monobloco. Não ouse, porque você é burro que nem uma porta, não ouse interpretar nada. Mas desculpa, não é só um pensamento de Deus, um raciocínio de Deus. Não, conjunto. Ali tem toda a lógica, todo o raciocínio. Tudo. Tá? Toda a mentalidade de Deus está ensinada. O que significa, estritamente, você não pode traduzir o Corão. Você estaria falseando. Mas assim, licença a noção de que o Corão é, de certa forma, uma imagem de Deus, porque ele exprimiu, é o logos de Deus, né? É o logos, é diferente da imagem, é mais do que a imagem. Então você não pode traduzir, você não pode comentar. Quem é você para querer ser mais esperto do que Deus e comentar o que Deus falou? E você não pode interpretar. É o que está lá e acabou. A única coisa que você pode fazer é Aceitar. ler, aceitar, Islam, submissão, baixa cristã, submeta-se e aplicar as situações concretas que aí pode haver dúvida. Portanto, você não tem doutores da lei, você não tem teólogos, você não tem exegetas. O que você tem são juízes. Certo? Ou seja, pessoas que conhecem, dedicam a vida a estudar o Corão e depois resolvem dúvidas que pessoas concretas têm. Bom, como é que eu faço? O cara me enganou na hora de comprar um terreno, como é que eu devo tratar isso segundo o Corão, etc. Mas, assim, o cara estuda o Corão, você não quer, não tem como. Não pode estudar o Corão. O sujeito lá que se dedica para ficar estudando o Corão,
para fazer juiz entre pessoas só, para ajudá-las a aplicar o Corão na sua vida, mais nada. Professor, e as hadiths são isso, esses juízes? Isso, exatamente. Tem diversos nomes dependendo da região e da época, mas a mentalidade é essa, quer dizer, você só tem, em princípio, juízes para aplicação disso. Mas esses juízes poderiam discordar entre si, daí fazer uma interpretação. Depois é a vida real, né? Um gravíssimo problema dos povos islâmicos é que eles nunca conseguiram nenhum tipo de unidade. Porque para ter unidade, você precisa ter isso, entende? Para você ter unidade, você precisa dar razão. Porque se nós dois não tivermos uma base de discussão sobre a qual pelo menos estejamos de acordo, que é possível chegar a um acordo, se é impossível chegar a um acordo, nós dois partimos desse princípio, nunca chegaremos a acordo nenhum. Certo? O islâmico ele não tem discussão. Claro, individualmente existe, etc. E tal. Mas no conceito, na mentalidade, não. Por exemplo, tem discussão de ter um objeto, esse objeto não existe, né? Não está discutindo Deus, não? Não, e não tem sentido argumentar acerca do Corão, não. Entende? Não há uma verdade a qual, além do Corão, a qual você possa chegar. Então a minha interpretação é a minha interpretação. Aquilo que eu entendi é o que eu entendi, pronto, acabou. Isso, por definição, é aquilo que é. Não há possibilidade de acordo. Por isso, todo acordo tem que ser imposto por violência na sociedade muçulmana. Então não é acordo. E sempre foi. Mas vocês têm isso desde sempre. Quer dizer, não há uma unidade muçulmana. Há uma unidade no sentido de que é uma espécie de ideal genérico. Né? Muçulmano é um muçulmano, não muçulmano é simplesmente alguém que rejeitou explicitamente a palavra de Deus. Ou seja, é pior daquilo que o pessoal simples chamava esse cara, herege. Né? Não muçulmano é scum of the earth. Né? A função, o problema que os doutores da lei e fariseus caíram é justamente esse, né? Não querer muita discussão e só para a lei, né? Os problemas de quem? Dos fariseus. Os doutores Não, da lei. no princípio eles passam a vida discutindo. É diferente do problema. Só que outra coisa é o orgulho humano, enfim, né? Todo mundo que é culto tem um forte risco de virar vaidoso e orgulhoso e ficar absolutamente insuportável. A crítica de Cristo não é que eles não discutam, não é que eles não falam, é que eles é o orgulho de ser cara, eu acho, né? Esses bandos de ignorante aí. E quando o juiz aplicava a palavra de Deus, ele não era acusado de interpretar? Porque interpretar não, é que é diferente. O juiz, ele não interpreta a lei. O juiz aplica a lei. É que tem que fazer uma analogia, assim, né? Porque Não, ele tem que aplicar a lei. Como é que Você se comportou de acordo com a lei, sim ou não? Não, pague uma multa ou vá para a cadeia. Sim, está livre. Essa é a atitude básica. Certo? Então ele não, pelo menos informalmente, ele não faz nenhum trabalho de interpretação. Ele faz um trabalho de aplicação. Mas assim, no nível profundo ele está interpretando, né? Na cabeça dele ele não está interpretando, ele está lendo e aplica, porque é evidente para ele, mas se a gente for analisar um pouco. Mas esse é o mesmo problema que estamos enfrentando hoje, né? Todo o pessoal reclamando, né? Porque
Os juízes estão fazendo papel de legisladores, não é possível, né? O poder judiciário tem que se limitar a aplicar a lei. Como é que ele vai aplicar se ele não entende? Para entender, ele vai ter que interpretar, óbvio. Não pode ocupar o poder do lugar do poder legislativo. Na prática, ele ocupa. Também. Então, é artificial a separação absoluta, digamos assim. Mas, pelo menos, o problema é um modelo mental que se aplica, né? Não estou dizendo que não haja muçulmanos sensacionais, geniais, grandiosos, extremamente nobres, caras assim que, né? O modelo mental que isso tende a gerar é esse. Muito bom. Terceiro ponto. Se o pensamento de Deus é o tudo e é a fonte total do conhecimento humano, então ele vai abranger o quê? Todos os aspectos. Todos os aspectos. Ele vai abranger o âmbito da ética que eu devo fazer. Vai abranger o âmbito de como a sociedade deve ser construída e regulada. Vai abranger, portanto, o âmbito da política. E vai abranger o âmbito da teologia. Ou seja, é um bloco unitário que regula todos os aspectos da vida e que é intrinsecamente indissolúvel. Você não pode tirar um pedaço se você não quiser arrebentar o todo. Porque tirar um pedaço é deixar de seguir o cordão, né? Exatamente. Por isso que, por exemplo, uma vez que você tem um número suficiente de muçulmanos numa sociedade, a sociedade tem que aplicar a Sharia dentro dessa, ou seja, a lei corânica dentro da cabeça. Você não pode que todo o poder, toda a estrutura da organização social seja muçulmana. Não tem nenhum problema de preconceito racial. Zero. Muçulmano é muçulmano. Pode ser branco, preto, roxo, vermelho, tanto faz. Né? Verde com bolinhas cor-de-rosa. Né? Isso aí não tem a menor preocupação. Agora, nesse sentido, é extremamente amplo e tolerante no sentido moderno. Agora, do ponto de vista de que o conjunto é o conjunto, não há tolerância possível. Eu acho que é isso. Mas esse sentido. Depois, como sempre, na prática, né, tem o ditador, tem os caras de cunho mais marxista, os caras de cunho menos marxista, depois tem os avatares históricos, os acontecimentos históricos que avacalham um pouco. Mas você não pode não ter a Sharia. Mas no conceito, assim, no conceito original, um muçulmano não poderia viver numa sociedade não muçulmana. Não, ele pode por necessidade, isso é reconhecido. E pode ser um bom muçulmano fora da... Claro. Mas o que ele não pode é, uma vez que está em maioria, não aplicar a Sharia. Desde que, no momento em que tem a ocasião, tem que aplicar. Professor, perdão, essa Sharia é... A lei é social, a organização social segundo o Islã. Então, chegou dos 51%, vamos transformar para... Que, aliás, é muito parecida com a do Antigo Testamento. Olho por olho, dente por dente, depois das coisas todas que o pessoal critica, quer dizer, castigos extremamente severos para os crimes e tal. Uma forte, até
pior é que não está organizado. Você não tem um setor no Corão que diz taxaria. Né? Você tem comentários esparsos ao longo do texto. Ninguém tenha mais do que 4 mulheres. A guerra pode ser um instrumento necessário de expansão do Islã. Comentários soltos assim que aparecem dentro de qualquer contexto por causa da formação do Corão. Não foi escrito por alguém com uma intenção expressa, foi uma coleção de máximas e comentários feitos pelo Maomé. O Maomé comentou? Não, o Maomé foi ensinando e o pessoal foi anotando. Um dia lá, pega aquele conjunto todo e publica tudo por escrito. Manda para a gráfica? Manda para a gráfica, exatamente. Tá aí. Okay. Essa realidade do livro ser quase o próprio Deus, assim, expressão. É o verbo divino. É o próprio, né? O próprio pensamento divino, isso sim. Por si só, meio que já explica, porque aqui não tem a uso de imagem, né? É uma coisa desprezível. Não, a única imagem de Deus propriamente dita é o próprio Corão. Por isso tem aquela arte tipográfica. Isso, exatamente. E tudo que se fosse ao mesmo tempo que eles Maomé tinha, tanto pela herança judaica quanto pela herança nestoriana, tinha uma realidade tão superior que não pode ser representada por uma realidade física. Portanto, é proibido o uso de imagens. E essa é uma tendência que vai aparecer também, em geral, mais ou menos um pouco depois, dentro do Império Bizantino, que é a dos iconoclastas. Quebra todas as imagens, né? E depois ela vai reaparecer no Ocidente com os protestantes. E esse livro que apareceu para Maomé é o mesmo da... Sim, a ideia é que fosse o mesmo da Anunciação. Mas como que? Parece tipo duas religiões se cruzando, e como que a coisa se sustenta? Você falar que tem uma história da Anunciação não vai dizer que existiu Jesus? Então, isto é uma coisa muito curiosa. Concretamente, Maomé afirma que ele é o profeta definitivo, ele é Maomé, e que Cristo foi apenas um profeta anterior a ele. Sim. Que é a visão judaica. Cristo foi um profeta a mais. Pode até ser um cara assim mais, um profetão assim, mas é basicamente um profeta. Agora, dentro do Corão também, Maria ocupa um lugar especial, que é a mãe de Cristo, Miriam, né? E, portanto, Maomé recomenda o carinho, pelo menos a lembrança carinhosa de Maria. Não há menção, até uma tendência a rejeitar, o valor do sacrifício redentor de Cristo. Mas Cristo deve vir no fim dos tempos sobre Jerusalém, concretamente pela tradição sobre a mesquita de Al-Aqsa, que é aquela que fica no sul da esplanada do templo, para julgar os vivos e os mortos. Ele vai ser juiz. Então, de fato, há muitos muçulmanos que se convertem por lerem o Corão e dizerem, bom, né, é para eu acreditar no Maomé, mas Maomé me dá mais motivos para acreditar em Cristo do que nele mesmo. Então, dependendo, tem muçulmanos que estimam mais Maria do que alguns protestantes. Sim. Eu acho que a história é justamente disso, de um muçulmano que se converteu bem ao Corão e percebeu que Jesus era muito melhor, muito maior do que Maomé, e por conhecer Maria, ele percebeu que ele não podia ser protestante, ele se converteu ao catolicismo. Então, isso. Depois, um último ponto aí,
ó, essa escritura, essas são as minhas ordens, né? Tá aqui, just do it. Faça, cumpra, não pense. Pensar não é o teu negócio, né? O que ele está fazendo? Tanto assim que o Islã tende a oscilar um pouco entre um fatalismo total, né? Está escrito, e uma afirmação da liberdade, mas, né? Que, enfim, também, em última análise, Deus já prevê tudo, já manda tudo, já controla tudo, então que liberdade é a que eu tenho? Mas isso não é um ponto, digamos, doutrinal definido. Mas do ponto de vista de Deus, como é que isso se representa Deus? Como é que se pensa Deus nisso? Agora não ser tão superior a nós, tão mas que é fundamentalmente tirano. Tirano, veja, tirano seria se aplicasse quando se falasse coisas para o nosso mal. Não fala para o nosso mal. O que ele é pura vontade. Né? Pura vontade livre. Ora, vontade, você consegue saber o que você quer fazer, por que você quer fazer as coisas? Ou muitas vezes isso é meramente pelo contrário, até um conflito entre a razão e a vontade, entre o porquê fazer e o que você quer fazer. Então, muito arbitrário isso. Isso. Né? Então, se Deus é pura vontade livre, a partir de onde entra a razão? Se você é pura vontade livre, a razão só entra em que ponto? A razão ela foi materializada, para assim dizer, no Corão. Exatamente. A lógica já. Quer dizer, você está pensando, vou jogar futebol hoje ou não? Se é uma indefinição, uma vontade indefinida. No momento em que você define, vou jogar futebol, agora sim você tem uma formalização racional da sua vontade. Dentro dessa visão, né? Portanto, quer dizer, Deus é absoluta, total e inteiramente transcendente à própria razão. Ou seja, Deus não pode ser submetido a regras de nenhum tipo, tamanho, cor ou forma. Nem sequer ao Corão. Ele transcende o Corão. Ele transcende o Corão, mas a inteligência dele é o Corão. Como é que é? A inteligência dele é o Corão. No momento em que ele decidiu, vou explicar para os seres humanos a minha vontade, é que se cria o Corão. Mas é uma parte da inteligência dele. É a formalização de uma decisão divina. Nossa, mas Deus muda. Mas assim, Antes ele não queria, agora ele quer dar para o homem. E sim, inclusive podia revogar tudo a qualquer momento, né? E se amanhã ele dissesse, você não é mais para me amar, você deve me odiar, Tá bom. né? Aí você tem mais é que dizer, olha, tudo bem, a partir desse momento odeio. Aqui, como eles não têm filosofia, Isso não é expresso entre Al-Hussein, acho que século VI ou VII, ele tem uma frase expressamente nesse sentido, que diz, se Deus nos mandasse odiá-lo, deveríamos odiá-lo. O cumprimento da vontade de
ser lógico. Lógica não tem nada a ver com isso. Lógica só começa a partir da formalização. Se ele mandou trocar a referência, você desmonte a sua lógica e monte outra. Então, Allah pode acordar com o pé direito hoje, ser misericordiosíssimo com os infiéis, e amanhã ele vai acordar com o pé esquerdo, e aí manda ver os caras. Mas, só uma dúvida aqui, né? Não, porque por um lado, isso tem um aspecto muito verdadeiro, que é o seguinte: calma, que a liberdade divina é muito maior que a sua. Não vai agora se arrogar ao direito de dizer o que ele mandou ou não mandou. Em certo sentido, isso tem um lado bem verdadeiro. Mas, por outro lado, claro, dito assim, formulado assim, te coloca dentro de um paradoxo, que é insolúvel. E, quer dizer, para não deixar os muçulmanos sozinhos nisso, foi exatamente a mesma coisa que Guilherme de Ockham formula no século XIII. E, em ampla medida, o protestantismo tem as mesmas bases que o Islã. Com a diferença de que o Islã nunca foi contestado, porque internamente impossível. Né? Se está proibido de se converter a qualquer coisa que não seja o Islã, se você é um islâmico de nascença, e qualquer outro islâmico pode te matar se você for apanhado nesse pecado. Então, socialmente, nunca houve nenhum tipo de oposição, nenhum tipo de crítica, como o cristianismo sofreu assim maciçamente de 1500 até agora. Né? Nunca houve um movimento ateu islâmico. Né? Houve alguns poucos islâmicos que saíram, estavam fora, né? E que aí fizeram declarações contra. Enquanto o cara vive num país islâmico, é risco de vida. Agora, assim, o Logos, porque assim, eu não entendi uma coisa. Só o Corão, ele é completo Logos? Ou ele ele não é um completo Logos? Concretização, veja, o Logos é inferior a Deus. Então você tem. O Logos não faz parte de Deus, é isso? Faz no sentido de que no momento em que você decidiu, vou jogar futebol, e você diz a frase, vou jogar futebol, a partir desse momento, esse logos, essa palavra, faz parte de você. Você vai jogar futebol. Certo? Mas assim, tem uma Mas pode revogar a qualquer momento. Você chega põe o pé na quadrinha, aí se muda de ideia e volta. Mas é exatamente mudei de ideia, né? Quer dizer, meu logos de inteligência, porque você. Eu estou tentando descobrir o seguinte, para o muçulmano Deus é um ser uno, né? Porque Sim. Tem um logos, mas é um logos tão diferente, tão inferior que esse logos faz parte de Deus, Deus é um outro ser. O logos é a concretização da vontade divina. Deus é fundamentalmente vontade. Entendi. E no momento em que ele decide, vou fazer isso, isso é um logos. Então, logos na verdade é a concretização da vontade de se exprimir aos homens. Isso. Tá? Quer dizer, ele gera um logos. Ele gera vontade. Sim. Não é um logos que atua em união com a vontade. Isso. Deus não é trino, portanto, o logos não é conatural, consubstancial ao Pai. Aí a gente insere que Deus é trindade. Não, por isso, para isso você precisaria entender que Deus é trindade. Como eles perderam isso, Mas interessante, isso quer dizer. ou nunca tiveram, então o logos é simplesmente uma criação, é uma criatura de Deus. Né? É um pensamento, nesse sentido não é criatura porque não está fora de Deus.
É que esse é o problema, né? Uma coisa uma diferente. criação que está. Nossa, uma coisa diferente dele, mas é ele. É, exatamente. Isso que eu É consigo igual, ver. é diferente a Deus. Seu pensamento é seu, não é diferente de você, mas Não, mas é outra não está coisa. traduzido em nada externo a você por enquanto. Mas meu pensamento ele não faz parte da essência do meu ser, ele não constitui. Eu preciso se eu deixar de ter esse pensamento, eu não vou deixar de ser quem eu sou. Agora, se Deus deixar de ter o Logos, Por isso, se Deus mudar de ideia com relação ao Corão, Só que assim, ele pode mudar de ideia, mas ele não vai mudar. exatamente. Porque, enfim, ele falou já. ele falou, mesmo né? disse isso. Isso, exatamente. Professor, perdão. Fala. Mas se a gente for pensar no Deus bíblico que se arrepende de ter feito o homem, tem um pouco disso, não é? Sim, ele já disse, quer dizer, Israel, se não tivesse tido o paradoxo da sua história, ele podia perfeitamente ter caído numa situação assim. E, aliás, tem um pouco disso até hoje. Há uma tendência disso, para isso hoje. Menos forte, muito menos forte do que no Islã, mas uma certa tendência da parte dos judeus chamados tradicionalistas a cair exatamente nesse tipo de atitude. Mas esse processo de se arrepender, você tem que pensar necessariamente de uma forma cronológica. Você tem um plano e você não tem um plano. E Deus está fora desse tempo. Sim, nesse sentido, por isso que você usa isto aqui como complementação. Né? Arrepender. O que significa arrepender? Arrepender, a gente sabe, conhece, é das atitudes humanas. Como se aplica isso a Deus? É uma analogia no fundo, né? Então, Não é que você é Deus se uma analogia, arrependeu. não é que Deus mudou realmente de ideia. Né? Mas, visto do nosso ponto de vista, é que podemos dizer que, aparentemente, Deus se arrependeu. Tanto é que não vai se falar em arrependimento de Deus, porque Deus pode tudo, ele poderia desfazer o que ele fez, né? Faz sentido. Poderia. Falar em arrependimento de Deus é uma analogia só. Mas você entende a diferença? Beleza, você. Quer dizer, você não pode usar as expressões chamadas antropomórficas, ou enfim, no fundo, nenhuma realidade, nenhuma palavra aplicada a Deus, você pode aplicar a Deus da mesma forma que você aplica as realidades humanas. Deus é sábio? Sim. Mas o mais sábio que eu posso imaginar jamais será o que Deus fato é. Então, Deus sim é sábio. A palavra sabedoria se aplica a Deus. Da mesma forma que para nós? Não. Nós somos sábios intrínseca e necessariamente de maneira limitada. Né? Deus é sábio de uma maneira que nós não temos a menor experiência de como é. É uma sabedoria eterna e fabricadora. A nossa é derivada, a dele é derivante. A nossa é criada, a dele é criadora. Então, sim, posso usar a palavra, mas não posso usar no mesmo sentido que eu uso aqui, como ser humano. Entende? Deus se arrepende no sentido de que o que está por trás do arrependimento? Um amor ainda maior à pessoa contra quem se fez algum mal. Né? Então, sim, Deus tem um amor infinitamente grande, sim. O que muda? A minha percepção do amor que Ele tem por mim. Então, na verdade, sou eu que estou subindo um grau do amor a Deus e não Ele que está subindo um grau do amor a mim. E assim por diante, entende? Nunca posso usar as palavras exatamente no mesmo sentido literal. Que, aliás, é o problema que esse pessoal não percebe, né? Nem o Islã, ou inicialmente Israel. Quer dizer, a tendência é você levar literalmente
a Escritura como algo que não tem que ser entendido exatamente no mesmo sentido. Agora, se você fizer isso, você trava o seu doutorado. E o fundamentalismo cristão não é justamente essa ideia de Fundamentalismo você cristão. interpretar literalmente a Bíblia? Tem uma forte tendência disso, embora naturalmente você sempre tem 2000 anos que atenuam todo o fundamentalismo. Agora, só uma dúvida aqui. Em algumas mesquitas, pelo menos é uma foto, né? Não sei, nunca fui em uma, mas interessante porque é uma construção muito bonita, assim, bem diferente do tempo cristão, uma igreja gótica ou uma igreja moderna, que faz. Mas o fato é que tem, assim, uma região que é um lugar super alto e em cima tem duas cavidades, né? Então, uma vez eu vi uma explicação que representa Deus, mas é interessante por que duas cavidades, né? Eu não faço a menor ideia, não sei nem se essa explicação é qualquer. Não sei se você saberia explicar. Não, essa eu não sei. Eu fiquei impressionado porque uma cavidade é a unidade de Deus. Mas elas, em geral, essas duas cavidades precisam ver qual é o elemento arquitetônico. Tem uma cúpula, isso sim. Tem uma cúpula, exatamente. Agora, são duas coisas na cúpula, isso? Exatamente. Você tem uma cúpula, um dobro gigante assim, e daí lá no alto tem assim, uma coisa super alta mesmo para o sujeito verificar que Deus e eu, assim, eu sou nada, Deus é tudo, é o alto. Né? Lá tem duas cavidades. Eu não sei, a explicação que eu vi é a seguinte, né? É porque Deus é o sim e o não, ao mesmo tempo. Quer dizer, nele tem um sim, a vontade pode ser isso e aquilo. Isso. Até que parece que o Corão tem, inclusive, passagens que são diretamente contraditórias, né? Sim, sim, sim. Mas aqui, qual que é a explicação? A explicação para isso é a transcendência total de Deus. Porque Deus pode, né? Deus pode querer uma hora e... Isso, é a mesma coisa da sua indefinição antes de jogar futebol. Enquanto você não decidiu, você tem dentro de si o sim ou não. Sim. Entendi. Só quando você decide é que passa a ser um só. Então, quer dizer, o Logos, ele, dentro do Logos, tem esse sim e esse não. E em cada situação concreta... Dentro de Deus tem. O Logos já é uma definição. O Logos estou com essa visão, é verdade. Então, dentro de Deus, tem esse sim e esse não. Agora, em última análise, se passa além da declaração oficial do Logos que ele fez, certo? Se passa para além da declaração, além do Corão, dali para lá, não posso nem dizer nada. Não há nenhuma afirmação válida. Não é impossível compreender, seja lá o que for. A inexistência, né? Mas não é que nem é a existência ou a não existência, é o que está além de tudo além. A gente conhece, assim, por causa desses grupos radicais, a gente conhece as passagens do Corão que são mais contundentes, só da guerra, né? Mas a maior parte do Corão é pregando a misericórdia ou a maior parte é uma coisa nem outra. É muito parecido com o Antigo Testamento. Muito concreto como o Pentateuco. Né? Tem muitas passagens que inclusive foram tiradas literalmente. Agora, é engraçado porque tem umas pessoas que falam, tiram umas passagens do Corão, falando assim, não, porque o infiel deve se tratar com misericórdia, com... Sim, mesmo falando, o infiel, aquele que não seguir o Corão, deve passar por um fio da espada. Então, é essa contradição que... O problema quer dizer, você até poderia interpretar uma passagem em função das outras. E agora? Como é que isso se resolve? Né? Não resolve. A opção foi não resolver. A figura do juiz vai decidir se aplica uma ou outra. Na prática, sim, na prática dos povos, a maioria dos muçulmanos escolhe mais a parte da misericórdia ou a parte da... A maior parte das pessoas são quase sempre gente boa. Infinita maioria.
Então, a imensa maioria dos muçulmanos, você vai chegar no dia, na hora H, precisa de ajuda, precisa de tal, você vai descobrir que são amigos, são gente legal, são pessoas ótimas, né? E árabes, especialmente, são de um carinho, uma facilidade de trato assim enorme, né? Mas enorme mesmo. Via de regra, quem usa as aplicações mais negativas são gente que tem problemas, assim como via de regra os cristãos mais malucos e tal, são gente que tem problemas pessoais, né? Então, a média acaba ficando mais ou menos sempre positiva, né? Agora, o meu problema aqui não era nem falar bem, nem falar mal, era entender o modo de pensar, né? Que isso às vezes dá mais problema, você não entender do que entender e saber, portanto, se colocar diante da pessoa em função disso, compreendê-la. Uma última dúvida aqui, me entrar na dúvida eles conheciam a lógica porque, pelo menos na versão que é mais divulgada, né, existem outras versões de como é que as obras aristotélicas chegaram na Europa cristã, mas a versão mais comum é de que foi através de uma tradução, foi através dos árabes, né? Sim. Os muçulmanos, então eles conheciam a lógica. Então, a lógica concretamente já foi direta, teve várias vezes que penetrou, mas também o principal não foi a dos árabes. O que entrou nos árabes eram os livros de Aristóteles que estavam banidos, que são sobretudo a metafísica. Né? Lógica e ética estavam até razoavelmente conhecidos. Tem um forte desenvolvimento da lógica matemática, tiveram vários pensadores, porque a matemática tem a vantagem de que ela, aparentemente, digamos assim, é paralela, não mexe com a escritura. Você não precisa de teologia para isso. Né? Então, ela é uma espécie de linguagem de Deus, mas você corta o Deus e vira uma linguagem autônoma que você pode desenvolver como você quer. Como não podiam fazer representação de imagens, então o grande jeito era aproveitar a geometria. Então desenvolveu a geometria absurdamente, exatamente. Assim você está num terreno seguro, pode desenvolver, mas é só formal, sem uma preocupação de que isso aqui seja real. Ao passo que a lógica aristotélica, especialmente no Ocidente, desde sempre a preocupação é, quer dizer, como é que é verdade ou não esse negócio, né? A matemática não tem essa preocupação. E, de fato, foi a ciência mais cultivada pelos árabes. A matemática não precisa ser verdadeira, ela precisa ser coerente consigo mesmo. A prática tem tecnologia. Verdade. A matemática tem que ser coerente com os axiomas. Agora, o axioma tem que ser verdade ou não. Basta ter coerência interna. Beleza. Ok?